Olá a todos que nos acompanham aqui na FM O Tempo e também em todas as plataformas do Jornal O Tempo. Eu sou Francine Ferreira, editora-chefe da redação aqui em Brasília. Estou acompanhada hoje da Gabriela Oliva, nossa repórter de política. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui na nossa redação o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine. Obrigada por participar, embaixador. Primeiro, eu gostaria de prestar nossa solidariedade, em relação a tudo que vem acontecendo com esse conflito, e agradeço muito por ter conseguido um tempo numa agenda tão corrida para estar falando com a gente aqui, com os nossos ouvintes. E, embaixador, já queria começar perguntando principalmente o seguinte: hoje saiu uma informação nova de que tem um brasileiro, um novo brasileiro desaparecido desde o conflito, entre Israel e o grupo extremista Hamas. Eu queria saber do senhor se tem alguma novidade e também como que está essa conversa, de Israel com o governo brasileiro para poder repatriar, trazer de volta os brasileiros aqui para o Brasil. Boa tarde. Nós não temos informação completa sobre todas as pessoas que estiveram lá. Algumas pessoas ainda estão desaparecidas. Nós sabemos que estão lados dentro do Hamas, ou pessoas que morreram e não foi possível identificá-los, porque ainda temos mais de 100 pessoas que ainda não foi identificar por situação de corpos, por situação do que aconteceu lá. O grupo terrorista Hamas, que infiltrou no dia 7 de outubro para Israel, criou uma situação que é realmente uma guerra. Não é um conflito, não é como conflitos que tivemos no passado, é uma guerra, um ataque sobre Israel que, para nós, não temos um precedente desta situação. E criou uma situação que não podemos continuar do mesmo jeito que foi nos conflitos anteriores. E por causa disso ainda continua, depois de 15, 16 dias, ainda continuam os bombardeamentos de Gaza sobre Israel. Sofremos mais de 7.000 foguetes, mísseis, raquetas do Gaza para Israel e tentativas de Israel, bombardamentos, para evitar estes lançamentos. Temos um diálogo que continua com o governo brasileiro, de vários níveis. Trocamos ideias, expressões, coisas que nós aceitamos e coisas que não, que nem sempre aceitamos sobre as palavras, as definições, mas temos um diálogo constante e que continua e vai continuar nas próximos dias, talvez semanas, nesse sentido. Embaixador, o exército de Israel disse recentemente que o Hezbollah estava arrastando o Líbano para a guerra. Eu gostaria de saber do senhor se vai se ter uma guerra com o Líbano e como está essa situação hoje. A situação no norte pode deteriorar para uma guerra com Hezbollah. Hezbollah que domina o sul do Líbano. Hezbollah é uma organização terrorista influenciada e recebe munição, treinamento, dinheiro, armas do Irã. E elas, quase desde o início dos atentados de infiltração, de ataque do Hamas, elas estão atingindo, mandando mísseis antitanques contra Israel, contra alvos em Israel, contra civis ou contra militares também. E nós mandamos para Irã, para o governo libanês, para outros também, mensagem: não pensa que o fato que Israel está atacada
que foi atacada no sul de Israel, que não podemos reagir de maneira muito forte no norte. E em caso que a Hamas, que a Hezbollah vai tentar atacar Israel do mesmo jeito ou de uma maneira que vai atingir Israel de uma maneira forte, isso pode deteriorar para uma guerra também com o Líbano. Agora, o Líbano está numa situação complicada. E o Líbano não precisa uma guerra contra Israel. E esse sofrimento que pode acontecer se eles vão começar uma guerra, sofrimento que tudo na causa deles, tudo na culpa deles, e nós não temos nenhuma ideia, nenhuma vontade, nenhuma interesse de abrir uma guerra contra a Hezbollah que está no Líbano. E espero que as pessoas lá em Teherã, em Beirute, em sul do Líbano, vão saber entender e evitar esta deterioração possível que está lá, que pode acontecer lá no sul do Líbano. Embaixador, o Conselho da ONU, né, ele tem se reunido bastante aí nos últimos dias para tratar sobre a questão da guerra, né, e nos últimos dias chegou a ser votado duas propostas, né, uma da Rússia e outra do Brasil, que tratavam, inclusive a do Brasil, por mais que tenha sido aceita pela maioria, teve o veto ali dos Estados Unidos, porque no entendimento do governo americano não citava aí que Israel poderia se defender, né. O que eu queria saber do senhor é o seguinte: a mediação dessa guerra, ela é realista? De que forma que o Conselho de Segurança da ONU pode ser realmente efetivo em relação a esse momento que Israel tem passado? O Conselho de Segurança tem um papel internacional de tentar diminuir os riscos no mundo. E nesta hora, o risco na nossa zona é o risco de a continuação de atuação do Hamas, do grupo terrorista do Hamas, contra Israel ou contra outras. E tem lá a possibilidade de ter deterioração, como disse, do lado do Hezbollah. Vimos também mísseis lançados do Iêmen por Houthis, por organização de Houthis, para norte e para a direção de Israel. Então, o papel de diminuir o risco para a escalada e para a continuação das hostilidades agora e no futuro. E esta é uma coisa que as propostas que estiveram lá nem sempre cobraram. A possibilidade de demilitarização do Hamas, que não pode continuar a ameaçar Israel ou investir toda a ajuda que recebem no mundo em armas e coisas contra Israel, contra a existência de Israel. Não é uma coisa que chega para melhorar a vida de pessoas lá em Gaza, mas basicamente é só contra a existência de Israel. E a continuação deste tipo de organização lá é um papel que também a comunidade internacional deve parar e deve evitar a continuação desta ameaça. Neste momento, Israel está enfrentando esta ameaça, este ataque que recebemos, e a ideia de nossas atividades é continuar e diminuir esta possibilidade no futuro, digamos, eliminar, de certa maneira, a poder militar no Hamas. E a expectativa do Conselho de Segurança é entender isso e apoiar Israel nestes esforços. Embaixador, agora falando um pouco sobre o governo brasileiro e o grupo Hamas. O governo brasileiro, ele está criticando o grupo Hamas atualmente, mas nem sempre foi assim. O senhor analisa que isso é uma mudança de postura?
não sei se mudaram a postura, mas vimos mudanças nas palavras, do uso de palavras, seja aqui ou seja em Cairo no fim de semana passada. Nós achamos que caso é muito claro que Hamas é um grupo terrorista, as atrocidades que fizeram de atuar contra civis por dentro de uma população civil, bombardear civis israelenses, matar crianças, matar mulheres, estuprar, decapitar, coisas horríveis que é muito difícil ver e nem falar e ver uma coisa que é terrorismo puro. Fazer tudo isso e também divulgar isso para o mundo. Isso é terror puro. E o uso da palavra foi importante para nós. A definição, não sei se vamos chegar para a situação que o governo brasileiro vai definir Hamas como organização terrorista, como é, mas isso é uma coisa que às vezes temos diferença de opiniões sobre este tipo de definições. Mas de pesquisas que foram publicadas, parece que cerca de 80% da população do Brasil aceita que Hamas é uma organização terrorista e que uma organização terrorista deve ser definido como é. Então, espero que no futuro esta diferença de opiniões vai diminuir. Mas Israel, embaixador, espera mais do governo brasileiro? Em caso que o governo brasileiro pode ajudar, por exemplo, em liberar os reféns, mais de 200 pessoas foram sequestradas por terroristas do Hamas, estão em Gaza, não sabemos a situação deles, se estão vivos ou não, a situação médica deles. E isso é uma ajuda que talvez o governo brasileiro, que tem boas relações com organizações, com o Irã, que está atrás disso, talvez pode ajudar. Então isso pode ser uma grande contribuição para avançar e terminar este tipo de hostilidades. Embaixador, recentemente a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, elevou o tom contra o senhor. O PT, inclusive, divulgou uma nota oficial associando a palavra genocida ao Estado de Israel. O senhor analisa que essa declaração do partido pode se misturar de alguma forma com a declaração oficial do governo brasileiro? A palavra genocídio, se não me engano, está falando sobre matar pessoas por causa de ser membros de um grupo, credo, fé. E o que a Hamas tentou fazer era realmente genocídio, digamos, entrar para kibbutzim, para aldeias, e matar pessoas, passar de uma casa para outra, matar pessoas, jovens, idosos, bebês, só por ser israelenses. Acho que é um genocídio. Então, talvez o uso da palavra deve ser feito de uma maneira diferente. Não vou entrar em discussões aqui com o partido, mas nós pensamos que o uso da palavra foi problemática do nosso ponto de vista e dissemos isso. Até aproveitando sobre esse assunto, recentemente o senhor foi ao Itamaraty, né, justamente para explicar aí sobre declarações sobre o que seria uma falta de empenho do Brasil em relação à guerra. O senhor foi ao Itamaraty, como é que foi tratado? Como que está essa relação, né, com o nosso Ministério de Relações Exteriores? Duas coisas. Em primeiro lugar, estas novidades ou coisas que me citaram não eram verdade, uma coisa.
Segunda coisa é as discussões que nós temos com o Itamaraty. O conteúdo é entre nós. Foi uma conversa aberta, sincera, entre países amigos, mas não vou entrar para o conteúdo do conversa e vamos manter os contatos com o Itamaraty, como fizemos até agora, para passar a informação de um lado e nossas posições de outro lado. Embaixador, sabemos que Israel tem efetuado ataques na região da faixa de Gaza contra o grupo Hamas. O senhor analisa que essa ofensiva pode acabar atrapalhando a saída de brasileiros e também pessoas de outras nacionalidades da região nesse momento do conflito? Tem lá dentro da faixa de Gaza, de maneira que eu sei, cerca de 3.000 pessoas com outras nacionalidades. A maioria deles, se não me engano, estão no sul da faixa de Gaza, a área que tem menos batalhas ou menos lançamento de foguetes e menos bombardeamentos israelenses tentando evitar. Tem coordenação que tem que acontecer entre todas as entidades envolvidas. A saída, sei quando vai acontecer, provavelmente para Egito, mas neste momento ainda esta coordenação não chegou para fase final. Mas a faixa de Gaza neste momento está ainda sob guerra. Hamas, como disse, continua a lançar foguetes. Israel tenta evitar estes lançamentos. Embaixador, para a gente finalizar, o senhor explicou, né, sobre toda essa questão da guerra, falamos aqui sobre a questão do Líbano, o senhor também já falou bastante sobre a questão do próprio Irã, né? O meu questionamento fica até onde Israel pode ir nesse conflito, né, nessa guerra, qual que é o limite, né? Se depende de nós, não vamos abrir outras frentes além do frente que temos lá na Gaza, com todos os reféns, todos os lançamentos. A situação lá no norte de Israel é perigosa, mas até neste momento não saiu fora, não perdemos controle, ou digamos, não foi perda de controle, não estamos numa guerra total. Espero que todas as entidades envolvidas, grupos terroristas, Irã, outras, não vai pensar que é uma boa hora, bom momento para ampliar esta guerra e abrir em outras frentes, porque isso não vai ajudar ninguém. Não vai promover não a causa palestina, não a causa libanesa, e não nenhuma coisa não vai beneficiar disso, além de talvez as pessoas lá em Irã que querem desestabelecer as coisas que já fizemos e construímos lá no Oriente Médio nos últimos anos. Estivemos no meio de contatos com a Arábia Saudita e talvez falamos sobre um tipo de entendimento até o acordo entre os dois países. Para Irã foi um problema e provavelmente o timing, digamos, deste ataque foi ligado para esta coisa, para evitar avançando e a aproximação entre Israel e a Arábia Saudita. E nesse sentido, este ataque de Hamas nos métodos ISIS, sim, foi uma coisa que qual é o propósito de aproximação ou possibilidades de paz no Oriente Médio. E também uma coisa que, além de perda de vida em Israel, em Gaza,
Isso também é uma coisa que é problemático e não vai ajudar a aproximar a paz na nossa área. Essa paz está próxima? Como parece agora não é próximo, estamos numa guerra, então durante a guerra é difícil falar sobre a paz. Mas quando falamos sobre o médio e longo prazo, a ideia é chegar a uma situação que podemos viver lado a lado com vizinhos que não tentam nos matar. E por causa disso continua esta guerra e espero que mais breve que possível podemos voltar a falar sobre possibilidades de paz na nossa zona. Embaixador, muito obrigada de novo, né, pelo teu tempo, novamente também prestar solidariedade, né, a todo o povo de Israel, a todos os civis também próximo à faixa de Gaza, que tem passado por esse momento difícil. E, enfim, obrigada. Toda a entrevista, os nossos ouvintes e o decorrer também de todas as informações, nossos ouvintes podem acompanhar na FM O Tempo e também em todas as nossas plataformas. Obrigada. Obrigada, embaixador.